Inteligência emocional. Muitas pessoas hoje gostam de usar essa palavra. Partiram disso e falam, é preciso você ter inteligência emocional. Mas será que as pessoas sabem o que estão falando quando citam essas duas palavras? Inteligência emocional? A primeira coisa que as pessoas acham que inteligência emocional é você saber controlar suas emoções. Mas a ciência diz um pouco diferente, que não é assim que a coisa funciona no nosso organismo. Para isso eu quero contar uma pequena história. Imagina você está fazendo uma trilha, você está caminhando em determinado lugar e você está ali feliz e contente, o dia de primavera, frescor, você está caminhando ali naquela trilha e de repente aparece uma onça na tua frente. Ora, se a gente parar para analisar o que acontece com o nosso corpo quando a gente vê esse animal, a gente vê que há um sistema computacional, um programa computacional no nosso cérebro, porque o cérebro nada mais é do que um sistema biocomputacional, ou seja, vem do nosso organismo, até se basearam, a formação do computador se baseou exatamente na formação do que a gente entendia de cérebro. E se a gente olhar para isso, a gente vai ver que o nosso cérebro vai começar a distribuir sangue para lugares específicos do nosso corpo. Por exemplo, você vê aquela pessoa, ela está pálida de medo. Por quê? Porque tirou o sangue ali do seu rosto, o excesso de sangue do seu rosto, e foram para outros membros, como braços e pernas, costas, para que você possa ter força para correr. Outra coisa, suas pupilas começam a se dilatar, exatamente para você ter mais foco e atenção, para que você possa fugir dessa onça que apareceu na sua frente. O seu coração vai começar a bater mais rápido, por quê? Porque ele estimulou através de glândulas, hormônios como cortisol, como adrenalina, que vai fazer com que o seu coração bombeie mais sangue e você tenha mais energia. E aí você também esteja mais alerta. E o próprio medo, que é a forma com que você vai reagir a isso. Se a gente parar para pensar que isso tudo e tantas outras coisas acontecem conosco, quando a gente vê uma onça, por exemplo, a gente está ali, a gente pode chamar isso de emoção, porque é aquilo que nos move. Então a emoção nada mais é do que esse sistema biocomputacional. E em quanto tempo dura tudo isso? Todas essas reações e muitas outras aqui, que se eu for citar eu não paro. Exatamente menos de meio segundo. Você não olha para a onça e fala, ó, é uma onça, eu tenho que fugir. Não, você foge, você reage. Então, se a gente for falar de que inteligência emocional é controlar as emoções, por algo que é natural do nosso organismo, a gente reagir, ter essa reação tão rápida e tantas coisas que acontecem com a gente, então é impossível a gente controlar as nossas emoções. Pelo menos é impossível diretamente. O que a gente pode é ter consciência das nossas emoções, consciência desse processo que acontece com a gente, de como a gente funciona. Aí, mais uma vez, eu posso citar Sócrates, que vai para o conheça-te a ti mesmo. Procure conhecer cada vez mais de você, de como que você reage a determinadas situações. Então, inteligência emocional, se a gente fosse resumir e explicar numa frase, seria você saber como que funciona o seu processo emocional e ter comportamentos em que você vai poder mudar esse processo para uma emoção que você deseja. Exemplo, se você pegar a meditação por respiração, ali você está controlando o seu organismo e está ali mudando o seu estado emocional. Se você está no meio de uma reunião e nessa reunião você sente que está ficando nervoso e você está dirigindo aquela reunião e tem o poder de dizer, não gente, vamos dar uma pausa para o cafezinho, depois você vai até voltar para conseguir resolver as coisas de maneira mais cognitiva, mais racional, do que simplesmente por impulso, por essa reação toda emocional que acontece no nosso organismo. Então a gente tem mil maneiras da gente poder se comportar e
entender esse processo emocional e poder tentar dirigir para aquilo que a gente deseja. Por exemplo, uma corrida, uma caminhada, dançar, ouvir uma música, ou pessoas mesmo que estão diante de nós e que vão provocar essas reações, né? Quantas vezes a gente procura um amigo para conversar, ou um amigo para tomar umas, beber um suco, enfim. Ali você está mudando o seu estado emocional. Ali você está procurando, você não está satisfeito com o que o seu organismo produziu, porque o mundo hoje é diferente. O mundo hoje tem situações diferentes da época em que o ser humano dependia simplesmente do instinto para fugir ou para caçar ou para conseguir os seus fins. Hoje a gente tem que saber lidar com várias situações. Então, resumindo, se a gente for falar inteligência emocional, é a gente entender como a gente é, entender como a gente reage. Lógico que a gente vai ter surpresas, porque sempre há o inédito na vida, em que a gente vai se pegar fazendo coisas que a gente nunca imaginou fazendo, mas a partir daí aprender como nós somos. E termino de novo com a máxima socrática, que é muito importante a gente conhecer a si mesmo.